Bom dia, pessoal! Nós estamos aqui nos nossos estúdios hoje, recebendo uma equipe maravilhosa. Pessoal da agência Quinta Dimensão, eu estou aqui com a Ana Cristina, com a Nayara e com o Bruno Marcel, do Barista Atitude. E a gente hoje vai falar sobre um evento que está próximo, está prestes a acontecer aqui em Brasília, no mês de junho, que é o Coffee Brasília, segunda edição. Então hoje nós vamos falar sobre esse evento e tudo que ele vai trazer para o nosso público de Brasília e para quem vier visitar Brasília também, né? Porque o evento ele promete, não é isso? Então, muito obrigada por vocês terem aceitado o meu convite, estou muito feliz, acho que o nosso bate-papo vai ser muito descontraído, muito interessante, com muita informação, mas eu preciso fazer uma pergunta inicial a vocês. Pode pôr café? Pode, com certeza. Então vamos começar aqui com o nosso cafezinho de hoje. E eu já vou começar com você, Ana. Queria que você contasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória e como que você chegou a idealizar o Coffee Brasília. Vamos lá? Olá, bom, o Coffee Brasília ele é um dos produtos, é um dos eventos que eu faço da Logia Produções, que é uma empresa de eventos que eu tenho há 21 anos. Eu sou de São Paulo, já moro em Brasília há mais de 30 anos, então já é a cidade que eu já sou. Eu falo que eu já adotei Brasília, ou melhor, a cidade me adotou. E eu sempre fui muito curiosa para alguns projetos. Numa oportunidade, eu tenho um cowork, além de eu faço eventos, como eu falei, há 21 anos, obrigada, há 21 anos. Eu tenho um cowork à beira-lago, que chama Iolo, e lá no Iolo eu pude conhecer a Nayara, da Quinta Dimensão, o Bruno, né, numa consultoria, e num bate-papo, tomando um café, nós falamos, por que não criar um projeto dentro dessa área, que são os cafés especiais. E tivemos a feliz ideia de juntar as 3 empresas e criamos o Coffee Brasília, que foi idealizado e foi feito no ano passado, a primeira edição no Casa Parque. E foi um sucesso. Eu sou de São Paulo, eu adoro café, já tive uma cafeteria junto com uma galeria de artes. Então é um mundo assim que eu já conheço um pouco, mas agora com o Bruno estou conhecendo muito mais. Então, emergindo, né? Estamos emergindo, porque assim, o café ele tem muita coisa, né, para você falar sobre o café. E nós fomos muito felizes, sabe, de criar o projeto Coffee Brasília. Então a gente reúne toda uma cadeia produtiva realmente dos cafés especiais de Brasília. E agora vamos aí para a segunda edição, acontecendo no período dia 8 ao dia 11 de junho, no Casa Parque. Já aproveito para convidar os seus ouvintes. E vão ter várias novidades que eu vou deixar um pouquinho aí para o Bruno falar o que nós estamos fazendo aí para 2022. Então, mas eu só 2023. Mas eu só mostrei a porta de entrada para a Ana, agora ela é que está caminhando sozinha também. Tá mas aí quando a gente junta os bons, a gente fica melhor ainda. Verdade. E cada hora tem uma novidade, né? Quando nós fizemos essa primeira edição lá no Casa Parque, nós criamos um projeto assim com muito amor, com muita vontade que desse certo. E foi tanta vontade que nós conseguimos levar um público aí de 21 mil pessoas no shopping. Quase 22 mil pessoas. Mais de 60 marcas envolvidas. Foi um evento com toda a parte de responsabilidade social. A gente fez coleta seletiva do lixo, um evento com acessibilidade, um evento que trouxe muita diversidade, um evento extremamente inclusivo. Até para os animaizinhos, né? Porque você falou aqui, vocês pensaram inclusive nisso, né? É um evento pet friendly, então é um evento assim, muito gostoso para a família brasileira estar lá, presente nesses 4 dias que a gente vem fazendo aí novamente em junho. E começa 10 horas, né? Vai até às 22. O evento ele funciona dentro do horário do shopping. Então, na quinta-feira, dia 8, o evento começa ao meio-dia, vai até às 20. Sexta e sábado, das 10 às 22 horas. E no domingo, do meio-dia às 20 horas. E o que é bacana desse evento? Que ele é entrada gratuita. Então, ele reúne, ele agrega toda a família, os amigos. Ele é muito rico em conteúdo. Então, além da exposição dos produtos, de venda, né, direto
diretamente ao consumidor. Nós temos a cafeteria modelo, onde tem o concurso de barista, que o Bruno vai falar um pouquinho, tem a área sensorial. Esse ano nós vamos ter o Coffee Talk, que é onde vão ter as palestras, os workshops. Nós temos também turismo de experiência. Duas fazendas credenciadas aqui na região do DF, que mostra na prática como o café é plantado, produzido, beneficiado e exportado, né? Se você quiser citar os nomes das fazendas, fica à vontade. Sim, nossos grandes parceiros, Café Menes e o Café Maé. Então, assim, são parceiros desde a primeira edição, que nessa edição estaremos novamente juntos, Exatamente. tanto lá no evento presencial, quanto no turismo de experiência nas fazendas. Olha, esse turismo de experiência, ele é fantástico. Eu fiz o Minelis Coffee Experience e eu achei, assim, uma delícia, porque é um momento que você entende de tudo um pouquinho. Então, né, você chega ali, você entende a fazenda, você entende o cafezal, sobre o café em si, né, como que você chega a um campeonato, porque eles, né, foram premiados pela ILE, e vê a torrefação ali. Sim. Você tem ali uma harmonização, porque é um café da manhã maravilhoso. Eu não sei se você conhece o Eudes, o barista Não, o dele. Eudes é cria nossa, assim, Pois a gente começou junto. Ele é No uma café. graça de pessoa. Muito. Nossa, muito bacana. Fala pra caramba, né? Fala. Inclusive, Isso. até por conta do Eudes estar lá, ele agora está trabalhando com o pessoal dentro do Bosque, que o Café Na Menes montou ali. cafeteria, né? Né, eles montaram um quiosquezinho dentro do Bosque e o Eudes está como barista deles. E aí o pessoal do Minelis me chamou agora para voltar a ser o barista residente da fazenda. Que bacana. Então, dia 6 agora vai ter o passeio de novo, eu vou ser o barista residente Você lá. vai estar lá? Eu comecei como barista residente deles, né? Você vai estar lá agora? Vou estar lá dia 6. Eu vou lá. Muito bacana. Tudo isso mostra a força que Brasília tem, né, para a geração de uma exatamente. rota do café. E é interessante porque, tirando as próprias propriedades, a indústria, que é a questão do café do sítio, ele também tem essa experiência de você ir na fábrica e ter um tour, de você entender como é que são os processos dentro da fábrica. Na primeira edição eles estiveram conosco, tiveram esse tour onde eles levavam alguns convidados lá do evento, né, inscritos no evento, colocavam numa van e iam direto para a indústria. De lá? De lá. Que bacana isso. E aí eles faziam esse turismo ali dentro, né? Essa experiência, né? Indoor, né? Porque aí é dentro já da fábrica mesmo. E foi uma experiência incrível. E muita gente desconhece, né? Mas, por exemplo, o Café do Sítio, como o Café Arábia, são os cafés mais antigos da cidade, né? Então, assim, a gente também tem que valorizá-los, né? Que foi aonde tudo começou na cidade, na nossa capital, né? O Coffee Brasília, ele é muito mais do que um evento. Sabe, ele gera experiências fora do espaço físico do evento, no turismo de experiência, essa atividade dentro da indústria. A gente traz aí parte da história de Brasília para dentro do evento. A gente teve uma exposição belíssima que esse ano a gente traz novamente com alguns equipamentos do Café Arábia. Então, a tuk-tuk de distribuição do primeiro café lá no início de 1960. O carro deles. Também, uma caminhonete belíssima, super bem conservada. Uma A microtorrefadora. microtorrefadora esteve lá no evento. Então, assim, é um pouquinho da história de Brasília dentro do nosso evento. E a gente está aí trabalhando para que Até antes de Brasília, né? Até antes de Brasília. Eu tenho memória afetiva disso, porque o Café do Sítio, a fábrica deles fica No começo do Pistão Sul. No começo ali de Taguatinga, né? fica ali, né? Então, quando a gente passa ali, a gente sente o É cheiro, verdade. né? E eu, quando criança, eu andava muito ali, né? Pra viajar, ir pra perto da Redondeza. Então a gente tem Então, a todas gente as fica com essa condições. memória afetiva. É A gente tem verdade. toda a condição de criar essa criação da Rota do Café. Uhum. Nós já tivemos na Secretaria de Turismo, foi criado um grupo de trabalho para o desenvolvimento dessa Rota do Café. E esse ano a gente quer muito retomar o assunto, porque eu acho que isso ganha força e mostra o Brasil no cenário cafeiro mundial. É isso mesmo. É imaginar, né, que Brasília, né, a capital, né,
Você tem um agronegócio já voltado para a área dos cafés tão fortes, né? Você não podia imaginar nunca, né? E agora tão perto, né? E tão perto, né? Porque o Lago Oeste é aqui do lado, né? É verdade. Eu visitei, só uma pausa aqui, eu visitei ali aquele hotel Vila Triaca. E aquela região ali, ela é riquíssima, né? Sim, do PADEF, onde acontece a AgroBrasília. Inclusive, a Gramativo, que é um dos nossos parceiros no COF, foi expositor no momento passado, estará lá também. Pois é. É muito legal a história deles, né? Porque um plantava, outro plantava, de repente eles uniram ali e fizeram uma linha de vinhos. Exatamente. E eu achei uma cooperativa. Uma cooperativa, né? Exatamente. Eu achei fantástico ali. Agora, quando eu fui lá, ele não tinha ainda construído a estrutura dentro do hotel, mas... Então, assim, como o vinho que a gente comentou, né, como as cervejas especiais, o café tem uma trajetória aí muito longa pela frente. E você sabe que tem a cerveja de café, né? Sim. É o café com cerveja. Não sei. Depois eu te conto. Fermentação do café. Depois eu te conto. Eu tive uma casa de cervejas especiais aqui em Brasília. Mas eu acho que isso só valida o quanto que Brasília é produtiva, né? O quanto que o Planalto Central ele é próspero. É verdade. Nós temos regiões aqui, o próprio Lago Oeste, para mim, é uma identidade disso. Você tem uma região muito mineral, praticamente intocada com cerrado, mata virgem, né? Tem muito minério, tem muita água em abundância. Então, tudo que eles fazem ali gera prosperidade. Exatamente. E tudo que está sendo feito ali dentro está sendo repercutido fora assim, das linhas do Lago Oeste. Né? É isso mesmo. Você tem essa questão, o favorecimento do terroir, e você tem um clima que te ajuda demais, né? E não só ali no Lago Oeste, né? O PADEF tem uma região também muito boa para o agronegócio. Paranoá, Planaltina, Braslândia. Então, assim, a gente está envolvido por pessoas que estão produzindo e poder acessar isso em um curto espaço, né, poder ir e voltar no mesmo dia. Porque como é que você faz isso lá no sul de Minas, no Cerrado Mineiro? Você vai em uma fazenda, duas, que é longe, é distante. Você tem que andar 300 quilômetros. Vale a pena? Vale. Mas a gente vê que Brasília hoje, e a gente já teve pessoas que vieram de fora lá para o Rota Experience do Minelis, dizendo que, nossa, na fazenda que eu fui lá no sul de Minas ou no Cerrado, aqui é tão bom quanto. Às vezes até melhor, mas assim, estruturadas para receber. Auditório. Então, assim, quem for vai ser muito feliz com uma visita muito rica. E o mais legal é uma cultura familiar. Então, ali, ó, de avô para pai, para filho, para neto. Eu achei interessante a filha dele se envolver assim, né? Ela já ficava ali apoiando, né? Na fazenda. A Sara. Aí agora ela tá lá à frente da cafeteria, né? Eu fiz inclusive uma palestra do Sebrae, a gente tinha o José Adorno do lote 17B para fazer uma palavra, ele não conseguiu ir porque ele entrou numa cirurgia. É médico. E a Sara foi entregar os cafés pra gente, aí eu olhei pra ele e disse, Sara, fala da fazenda aqui. Aí a Carmen tava lá, Carmen, por favor, você consegue fazer? Aí ela, tá bom, deixa eu só retocar a maquiagem aqui, eu não tava aqui, e ela falou da fazenda assim, magicamente, foi ótimo. Assim. Essa questão da agricultura familiar em Brasília é muito importante, né? A gente tem falado tanto isso, né? O governo tem falado muito isso. E o mais bacana é que normalmente nós temos as mulheres à frente dessa agricultura familiar, né? E isso agrega muita família. Então, nesse ano, inclusive, no COF Brasília, nós vamos ter uma exposição dos 10 anos de WCA Brasil, falando um pouco sobre a trajetória das mulheres do agronegócio do café. E é uma exposição... O WCA Brasil, muita gente não conhece, né? A Aliança das Mulheres do Café. No Brasil, tem quase 800 associadas. Então, é uma ONG que ganhou muita força nos últimos anos, existe em vários países do mundo, e que a gente traz essa exposição dos 10 anos das Mulheres do Café junto com o Museu do Café de Santos. Então, essa conexão com o museu também existe entre o COF Brasília. A gente recebeu aqui em Brasília, ano passado, a Alessandra, que é a curadora, né, do museu, a diretora do museu, e a Carolina Feijó. Elas duas nos ajudaram muito no desenvolvimento e para fazer essa exposição virtual para Brasília, né? Então eu acho que vai ser um evento que traz aí, além de conteúdo, muito conhecimento e essa força da mulher que é imparável.
E a gente tem essa representatividade aqui em Brasília, né? Nós temos várias. Temos a Lúcia da Grão Nativo, a TT Moraes do Mercado do Café. Temos integrantes do WCA que estão aqui em Brasília também, a né? própria Josi, né, que foi a presidente, né, que foi quem fundou. Então, elas são fortes, elas estiveram na primeira edição, fizemos um bate-papo, uma mesa redonda com elas. E é muito rico, assim, a gente saber que as mulheres estão levando à frente o assunto que até pouco tempo eram proibidas de frequentar eventos. Estivemos com o Silas Brasileiro, né, presidente do CNC, e ele falou, até pouco tempo em Londres existiu um evento que as mulheres não poderiam acessar o evento. Não tem muito tempo isso. Então a gente está mostrando que elas estão acessando e estão à frente de grandes negócios, né? Cris Encanada, enfim, se eu citar aqui, são várias. Eu conversei com a Michele, que é da fazenda lá no evento. Eu bati um papo com a Michele, ela é de uma fazenda que chama Três Mulheres. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Eu vi lá. E a história dela é bem interessante, depois eu vou colocar lá no canal, mas eu achei engraçadinho o jeito que ela falou, né? Porque ela disse assim, meu pai faleceu e eu assumi a fazenda cheia de problemas. Então, tinham 30 homens lá na fazenda. E aí, quando eu cheguei e falei, vou assumir a fazenda, eles olharam pra mim assim e fizeram assim, você não vai dar conta, não. Aí o outro olhava pra ela com aquela cara assim, tipo, eu que não vou receber ordem de mulher. Eu que não vou receber ordem. E aí ela tá indo pro 4º ano de administração da fazenda e que tá assim, sabe, super bem, tá exportando, tá assim, nossa, gerindo maravilhosamente bem. Então isso é tão importante, né? Desculpa, Bruno. Mas eu sou um excelente apoiador, gente. Eu tenho uma barista em casa, minha esposa é barista. Eu conheci ela num café. A gente trabalhou junto. A gente começou a nossa família numa cafeteria, com um café. Ela foi a última campeã do Centro-Oeste. Então, assim, eu já via nela um potencial. Ela hoje não é barista, ela não quis mais assumir esse papel. Entendo. Mas, assim, eu vejo o quanto que as mulheres têm realmente essa coisa da atenção, do apreço, né, de manter um legado, de ter responsabilidade. Sim. Né? E quando você vê que elas, quando tomam e querem fazer isso, ninguém para. Não tem como parar. Em todas as áreas. Né? Pergunta para a Ju Morgado, que ela fala, eu tenho vários problemas de sensorial e ela é fantástica no sensorial dela. Inclusive ela participou do concurso de baristas, né? Foi um desafio para ela. Foi ganhadora, né, do concurso. E o 3º lugar, a TT, né? Então, assim, a gente vê que as mulheres estão dominando em todas as áreas que existem. Existe um mapa afetivo do café, que foi direcionado por uma mulher, né, Ana Jacques, professora do IFB. E a gente vê mapeado de 60 cafeterias naquele mapa, já está na 2ª edição e para a 3ª edição. E muitas dessas cafeterias são mulheres que estão à frente. Então é um espaço que, olha, algumas microtorrefações de Brasília, só mulheres se fazem. Esse espaço a gente está Honesta Café, o Together com a Luciana. O próprio Arra também. A Bebel, E são gente jovens, né? Você vê que, né, a idade são pessoas jovens, né? Que se apaixonaram pelo café e começaram realmente a querer ganhar dinheiro com o café. Né? Porque tem muita gente hoje que é normal quando a pessoa se aposenta, fala, eu não queria ficar em casa, o que eu vou montar? Vou montar uma cafeteria. Vou montar uma cafeteria. Nada, como se fosse assim, vou montar uma cafeteria. Né? Só que é muito mais do que isso, né? E você vê que as pessoas realmente, elas têm paixão por aquilo que elas falam. Elas têm propriedade, né? E tem muita gente jovem, né? E esse mercado, né, vamos colocar essa nova profissão de barista, né? Ele é igual um sommelier dentro dos restaurantes, né? Porque você tem toda uma harmonização de uma comida gostosa, de uma bebida gostosa, aí de uma sobremesa gostosa. O café, ele tem que finalizar toda essa experiência, né? Então ele tem que ser um bom café. Né? E você hoje em dia tem um cardápio dos cafés, né, Bruno? Você tem um cardápio, então é muito bacana isso, né? Tem tanta gente que fala assim, vamos sair para tomar um café, e vão 2, 3 cafeterias.
Faz como na Espanha, né? Que as pessoas fazem os tapas e a gente faz aqui dos cafés. Dos vai cafés. ali, toma um, depois Exatamente. vai Mas tem diferença, né? E é tão gostoso esse movimento, né? A Brasília é uma capital jovem, então eu acho que nós temos muito a crescer. Tem os grandes festivais, né? Hoje em dia, mas nós queremos entrar nessa rota dos grandes festivais, sabe? Com e vamos certeza trabalhar para poder entrar, né? Vai acontecer. Assim, o café traz muito mais do que o café, né? Ele gera uma geração de renda rápida, porque, por exemplo, no nosso evento a gente traz o café e seus acessórios. Os equipamentos, as máquinas, né? Tudo que envolve. Exatamente. As correntinhas que acompanham um bom café, um queijo que acompanha um bom café. Um chocolate. Os acessórios, porque café é instagramável. Então é o boné, a caneca, a camiseta. E hoje em dia você tem um cantinho do café em casa, né? Todo mundo Quando tem, você né? recebe as pessoas em casa, porque normalmente a primeira coisa que você oferece é um café, né? É igual corporativo, né? Mas o cantinho do café hoje em dia, cada vez ele está ficando mais charmoso. Os arquitetos estão tendo esse cuidado. E Ana, de criar, esse é o caminho sem volta, porque quanto mais você vai... Eu acho que ó, o Bruno vai falar, mas quanto mais você fala assim, não, mas eu vou comprar só mais esse aqui. Aí daqui a pouco você tá lá navegando na internet, não, eu quero esse aqui. Gente, eu conheço gente que tem dentro de casa muito mais equipamento do que muita cafeteria. Imagina. Porque as pessoas realmente se tornam apreciadores e buscam o conhecimento, que está fácil hoje na internet. A internet ajustou muito, né? Onde você pesquisa, de repente você vai por palavras ali, texto já te dá um monte de coisas. Tem muito documento em PDF, então se quiser estudar pela internet você consegue. Está chegando ao ponto de ensinar até a fazer café expresso, que não fica a mesma coisa, né? Em casa. Então, assim... Mas isso, né? É isso. Eu acho que Mas você vai popularizando, né, vamos dizer assim, no bom sentido, né? Então as pessoas vão se sentindo mais à vontade de realmente de criar. Mas eu estava vendo uma reportagem, agora eu não lembro, falando de uma pessoa que estava correndo, eu gosto de correr também, mas uma pessoa que gosta de correr e tal, ele leva todo o equipamento dele, porque ele dá aquela parada e ele prepara o café no meio da montanha sozinho. Eu vi uma imagem assim. Tem várias pessoas hoje assim, Sport Travels. Exatamente, Sport Travel, inclusive lá no evento agora também, eu tinha, esqueci o nome dela, que ela tem o Coffee Trip. Ela faz uma viagem para a Amazônia. Inclusive, nós temos indígenas baristas. Tem um café em Rondônia. Rondônia, exatamente. Rondônia, que são super unidas. São super unidas. Então, assim, o café é muito popular mesmo, né? Não é na região centro-oeste ou na região do sul. Não, o café está espalhado realmente no Brasil inteiro, né? A gente está falando de uma bebida que é consumida por 98% das pessoas no mundo. Sim. Quem não consome tem café em casa. Até nisso tem. Sabe o que eu acho legal? Eu queria que você falasse a sua opinião sobre isso. Porque a gente valoriza e aprecia um café de especialidade. Mas eu tenho ouvido muito de baristas, especialistas, né, na área, que, assim, o respeito que se tem pela cultura lá do café tradicional, que era aquele café que a minha avó tomava e que na minha infância fez parte da minha vida ali, né, e trouxe essa memória para mim até hoje. Então, assim, café não é só hoje café da manhã, nem o café da tarde. Ele está presente. Você vai trabalhar, você está com um cafezinho, você vai socializar, você está cafezinho. Não, quando eu dou cursos, eu falo muito para as pessoas que estão entrando nesse mundo como baristas. Porque eu não vou dizer para eles que o café de qualidade, o café especial, né, da especialidade, o gourmet, ele é melhor. Ele é melhor pelo simples fato de entregar uma bebida mais sensorialmente limpa, apreciável, mas eu não mexo com cultura. Eu não falo mal de cultura, eu na verdade estou apresentando uma nova maneira, um novo movimento de fazer café, e que isso está realmente entrando na casa das pessoas. Então, quando a pessoa quer ser um barista, ele tem que entender quais são os artifícios que ele pode buscar para ter. O nosso foco é fazer sempre a melhor xícara de café. Independente de qual café que tenha. Se tiver um café especial, um café de qualidade, ótimo. Mas dá para tirar um café expresso em casa? Dá para fazer um café bom? Eu cansei de estar em consultorias fazendo com café tradicional, entregando uma xícara para o cliente, e o cliente toma e fala, nossa, que café bom café é esse? Fala, o café é X. Não, mas eu tenho esse café em casa. O seu ficou muito melhor do que o meu. O que você fez de diferente?
Aí a gente só fala proporção. Ou a gente não esquentou a água, a gente tentou fazer de uma maneira diferente. Então, o barista de estudar as formas de fazer o café. Então, café hoje, a gente consome o café de vários jeitos. Eu até os meus 21 anos eu não tomava café, Tatiana. É mesmo? Não tomava. Sério? Mas por quê? Porque, pra mim, era difícil entender a relação daquele café que às vezes era feito daquela forma tradicional, na água, com açúcar, e ficava às vezes forte demais, queimado, amargo. E eu não conseguia, eu não conseguia entender muito assim, como assim beber isso, né? E os meus primeiros cursos foram feitos de vinho, fiz curso de mixologia. Então o café foi entrando para mim, na verdade, assim, meio que a contragosto. Na tangente, porque às vezes você fazia um curso de vinho, você tinha que ter o café ali como um assimilador de zerar o sensorial. Né, igual perfume fazem muito isso. Ou então você fazia dentro de um bar, sempre tinha uma máquina de café, que na época que eu comecei a fazer era aquelas máquinas arcaicas, um trampolho, ninguém gostava de tirar aquilo porque sempre dava um café ruim. Mas eu olhava aquilo ali e queria entender um pouco melhor. Então a curiosidade sempre me brotou. E aí quando eu me deparo, eu fui professor de ensino infantil, né? Então eu fiquei 5 anos trabalhando com ensino infantil. E chegou uma hora que eu falei, gente, eu quero conversar com adulto, assim, eu preciso sair dessa área. Só que nessa época o meu irmão, ele já era barista, e ele me deu a primeira xícara de café de qualidade, assim, que quando eu tomei, meio que a contragosto, ele falou assim, olha esse café, experimente esse café. E aí quando eu entendi que aquele café era acessível, assim, eu consigo beber isso aqui. Eu falei, opa, deixa eu saber mais sobre isso. Então eu fui atrás. E aí quando eu entro no mundo do café, que eu entendo que tem realmente toda essa diferenciação e essa busca por fazer uma xícara melhor, eu me deparo com uma nova identidade mesmo. Não, só agora eu vou ser um barista. Eu quero ser um barista. E aí eu fui buscando conhecimento de forma um pouco autônoma, né? Tanto que eu até brinco com as pessoas que fizeram o curso comigo, assim, a primeira vez que eu entro no ramo de barista, eu meio que dou uma floreada, assim, tipo... Eu não sou barista. E eu não tinha curso. E aí quando a pessoa chega pra mim e fala, pra me contratar, você é barista? Eu sou. Então prepara ali um café e um cappuccino. Mas de tanto ver o meu irmão fazer, eu me desafiei. E eu fui lá, né, meio que... Hoje eu entendo assim que fiz várias coisas erradas. Mas eu tirei um café que para aquele dono de cafeteria foi o melhor café que ele tinha tomado nos últimos dias. Então eu vi, opa, eu consigo fazer isso. É um coffee brasileiro que tem pra isso, né? Porque ele atende o leigo, atende o barista que já sabe. Os que não tomam café. Os que não tomam café. E que de repente são desafiados a tomar um café diferente. Os que adoram um café raiz, né? E aí aprendem a tomar um novo café. Os que gostam de café moído, só que aí vem o café em grão, começam a moer e falam, opa, agora eu só sei viver moendo café. Exato. E até o ambiente de cafeteria te sugere a querer sair de casa, mesmo que você não tome café. Porque no cardápio tem outras coisas que... Eu gosto do ambiente da cafeteria. Então a pessoa acaba indo sugerindo a ir ali. Quantos lugares você já não viu por aí pelo mundo que tem a palavra café, mas não tem café lá dentro? Mas o ambiente é muito parecido com o ambiente de cafeteria, né? São poltronas confortáveis, um serviço legal, Wi-Fi ali aberto, e você fica trabalhando. Então os coworkings hoje, na verdade, são aquele espaço que foi gerado dentro de cafeterias. Isso, exatamente. Eu acho interessante isso que você falou, porque é uma preocupação, né, que eu carrego de realmente atender o leigo, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa adentra uma cafeteria e fala, me dá um café. Dá um cafezinho. Aí você fala, qual café você... Saiu até um meme, você viu no Dia Mundial do Café? Eu morri de rir, até a Gelma lá do Rio Barista também. Eu achei muito engraçado, porque o cara chega, qual café? E não sei o que, não sei o que. E o cara, eu só quero um café, eu só quero um café. Então, tem isso, né? Você saber levar o café especial ao cliente, à pessoa interessada, mas sem sufocar também, porque é muita informação, ninguém quer se tornar, assim, né, um cara desse não quer se tornar um especialista em cafés. Ele quer beber um café. Ele quer saber beber café. Exato. E normalmente as pessoas mais antigas, vamos dizer assim, elas ainda
elas têm uma resistência enorme de tomar um café sem açúcar. Sim. Eu vejo na casa da minha sogra. Na casa da minha sogra, o café, todos os cafés são com açúcar. Então, assim, ela não consegue tomar sem açúcar, né? E isso é aquilo que você falou, uma coisa, é o café raiz. Né? É o café já com açúcar, que a pessoa já tem aquele hábito e ela não café consegue. Cultural, né? Já vem uma cultura tão exatamente. antiga, E né? que para ela, o café é um café gourmet, um café especial, para ela ali não ela importa. tem um momento dela do café. Mas não é porque ele é especial, se ele então eu acho que tem que ter esse respeito também pelas pessoas. Agora, cada vez mais pessoas estão tomando café sem açúcar. Sim. E até Né? pensando na saúde. A performance. Exatamente. Você tá falando de ser atleta. Eu tenho uma conhecida que ela é atleta profissional aqui em Brasília e ela estava falando de como que o café contribui na performance dela, né? Sim. Isso. Então, Nessa assim, edição a gente vem trazendo conteúdo sobre saúde, né? No auxílio do café, no auxílio da artrose, né? O que pode, o que não pode, até quanto pode. Isso. O café na prevenção de AVC. Sim. Existe estudo já falando sobre isso. O café na saúde bucal, né? O consumo, porque tem aquele mito, né? O café vai escurecer os dentes, né? Gente, é bom senso, né? Desde da quantidade, do volume. Eu conversei muito com a Lorena Andrade. Nossa, e ela falou sobre ela fez isso. cursos ano passado. Ela foi palestrante. Pois é, porque ela aborda gastronomia, nutrição e análise sensorial. Então, assim, o papo com ela é bem interessante por isso, porque ela coloca ali, né, os benefícios do café, como que ele age no organismo. Auxílio cognitivo. Exatamente. Assim, o café, ele vai ser desvendado durante o Coffee Brasília, né? Tanto o lado positivo, o lado negativo. A gente sabe que tem muito mais lado positivo do que negativo. E a gente vem aí para trazer isso, conteúdo, capacitação e educação no assunto. E você, Bruno, como é que você vai atuar lá no Coffee Brasília? Conta pra gente. A gente está com um apoio técnico, né? Então a gente vai criar realmente todo um cronograma de palestras, né? Também a taça barista. E você vai coordenar? O tal café. A gente não consegue largar o osso. É difícil. Ano passado eu ficava correndo de um lado pro outro, o pessoal olhava pra mim e falava, bebe água, bebe café, pelo amor de Deus, para. Mas não tá assim, como era o primeiro filho, né? A gente gerou aquilo, a gente queria estar realmente fazendo com que tudo desse certo. Então esse ano a gente vai estar com uma equipe maior também, a gente vai estar com pessoas que vão estar nos auxiliando, mas eu vou estar ali realmente nessa coordenação de seguir o cronograma, né, de ver se dentro dos estandes está tudo correndo bem, né, de ver se as pessoas estão realmente fluindo nos espaços, convidando. Então a gente vai monitorar, na verdade, para que tudo se encaixe dentro do nosso cronograma de horas, né, para que também valide, igual foi o ano passado. Às vezes a gente correu, mas tiveram algumas palestras que não encaixou por conta do horário, atrasou. Né? A gente está lidando muito com equipamento eletrônico, que pode dar errado. Então, assim... Existem os intérpretes. E a gente tomou esse cuidado, fazendo ao final do evento uma pesquisa de satisfação. Que ajuda muito. Esse ano era o todo primeiro, foi positivo, foi bem positivo. Eu lembro que eu vi esses dias a Ana fazendo uma entrevista e falando assim, nós esperamos 4.000 pessoas. 4? Aí o Casapark falou, deve vir 6. Aí tá. Quando a gente viu no final do dia que deu 21.000 pessoas no total, no primeiro dia, na verdade, a gente já estava vendo que aquilo foi um sucesso. Foi um corre-corre. Foi um corre-corre. O shopping não estava aberto, então as pessoas que foram para lá só foi para feira. E era muita gente, assim. O shopping, porque foi no 21 de abril, era feriado. Então as lojas não estavam abertas. Então... E foi um corre-corre. Quantos estandes lá? 60 marcas envolvidas no evento. E aí foi um corre-corre, porque assim, como era a primeira edição, os expositores não tinham noção de quanto público ia chegar. Então, no primeiro dia, eles venderam quase estoque dos 4 dias. E aí foi um corre-corre, o pessoal torrando de madrugada para poder levar café para outro dia. Mas assim, né? Com um sorriso no rosto. Tivemos expositores que nos relataram que foi assim, um período pós-pandêmico. Assim, o que eu vendi no evento durante 4 dias, eu vendi em 3 meses. Então, assim, foi uma pessoal que mexe com e-commerce, às vezes, né? E assim, e também tinha aquela desconfiança do expositor,
com o seu primeiro evento, né? Eu que gosto muito, eu que sou muito da área comercial, gosto de... Toda vez que eu ia apresentar um projeto, eu falei, mas é a primeira edição? Então deixa acontecer, depois a gente faz. Isso, aí eu até brincava, então vamos para a segunda edição, né? Porque para que ter a primeira, né? E foi tão bacana que realmente hoje nós podemos dizer que nossos estandes estão praticamente 100% vendidos. Ou já reservados. Já vamos colocar mais reservados ainda, né? Daqueles que fizeram o evento e estão apostando já na segunda edição. E aqueles que não fizeram, né, querem fazer. Então, eu queria, Nayara, que você falasse da estrutura, como é que vai ser, né, essa questão que a Ana está falando, da quantidade de estandes esse ano, de tudo que vai estar cercando ali o evento em termos de estrutura mesmo. Porque eu vi que vocês estão colocando assim também na divulgação muitos totens, né? Vocês vão divulgar em vários meios aí, então, inclusive no Pode Pôr Café, não pode pôr café. O evento, ele não, como eu falei anteriormente, ele não é só o evento ali físico, né? A gente tem uma estrutura aí para receber em torno de 40 a 45 expositores fixos, né? Mas temos toda a parte de divulgação. Então, um patrocinador que tem interesse em acessar o evento, tanto nas nossas redes de divulgação via Metrópolis, que a Metrópolis é o nosso media partner, a gente vai ter painéis de LED, aqueles LEDs que ficam em EPTG, EPMB, Rádio Metrópolis, nosso spot entrou no ar no sábado. Já tivemos um grande feito, né, na curadoria de novos expositores. Temos também os painéis de LED que estão dentro do mall do Casa Parque. Imagina, um espaço super privilegiado, um ticket médio super alto, um espaço muito nobre. Temos os totens digitais de divulgação, o portal do Metrópolis, o talk show, que é uma área onde vão ter os palestrantes e conteúdo de alta qualidade, as nossas redes sociais, né, o Instagram e o site do evento, além da mídia oferecida pelo shopping, que são as cancelas do estacionamento, temos as portas dos elevadores, esses painéis que ficam bandeirolas que ficam dentro do shopping e fora do shopping, então toda essa visibilidade da rua. E essa mídia acaba entrando um pouco antes do evento, então uma semana antes do evento acontecer, a mídia já está lá. Temos uma assessoria de comunicação também, que ela trabalha aí gerando todo esse conteúdo, né? Porque é importante, né, você gerar esse conteúdo pré-evento, né? Que você vai aguçando a vontade das pessoas de irem ao evento. Eu convido as pessoas interessadas em mostrarem as suas marcas relacionadas a café. Nós estamos abertos a recebê-los e até bolar algo estrategicamente para aquela marca, como foi o Café do Sítio, né? A gente bolou essa experiência com eles e eles levaram o público para a indústria. Então a gente pode fazer algo dessa forma também. Falando ainda da organização do evento, assim, acredito que em tudo que a gente faça, a gente tem desafios, né? Quais são as maiores dificuldades que vocês encontraram para realizar o evento do ano passado e superaram? Esse ano são outros obstáculos, porque quando a gente vai criar um evento, né, dessa dimensão assim, quinta dimensão, a gente realmente assim se sente desafiado. Às vezes a gente acha que vai ser simples, né, e tal, mas além assim da facilidade, que depois eu gostaria que vocês falassem também sobre a questão dos apoiadores e patrocinadores do evento, que eu acredito que vocês... Eu acho que o nosso grande desafio foi, essa primeira edição, foi a credibilidade dos produtores e dos expositores, né? Passava muito rápido. E o tempo que nos engole, né? Mas eu acho que esse foi um grande desafio. E também para um patrocinador, por ser a primeira edição, porque, como diz, sempre a gente precisa ter dados, né, números, né, e a gente não tinha esses números para falar, né. A gente tinha uma previsão, A gente tinha uma previsão, foi que o Bruno falou, não, quantas pessoas, né, vão visitar? Acho que 4.000 pessoas, né, então assim, a gente não sabia realmente. Então esse eu acho que é um grande desafio. Primeiro é a credibilidade dos nossos expositores para o nosso público, né, e o segundo é a chegada
vamos colocar assim, é o público consumidor. Porque eu que faço evento há 22 anos, eu posso dizer, esse sempre é o nosso maior desafio. É igual o Bruno, por exemplo, se o Bruno vai lançar um curso, né, Bruno? Será que você vai ter quantas pessoas? 10, 15, 20? Quantas pessoas vão estar, né? E com a gente foi a mesma coisa, né? Será que nós vamos levar quanto? Porque para o produtor também, para ele saber quanto produto ele leva para vender, ele precisava ter números. E realmente nós não tínhamos esses números exatos, né? E foi assim, e foi uma grande surpresa. Então eu acho que o nosso primeiro desafio realmente foi ter essa credibilidade, né? E em relação aos apoiadores, os patrocinadores, eu acho que esse ano nós estamos mais fortes, né, Nayara? Eu acho que agora, né, Bruno, a gente está assim, a gente pode realmente bater na porta. Eu falo porque eu sou o comercial do evento, a gente pode bater na porta e oferecer um bom produto, né? Já tem um portfólio, né? Uma a agência realmente foi super importante, né? Porque o Bruno é uma área muito técnica, né? Ele passa a área técnica. A agência criou um book muito bacana, criou uma comunicação muito bacana, né? A Nayara, eu posso dizer que ela é nossa das redes sociais, social media, é o tempo todo gerando sempre conteúdo. Nós criamos inclusive o Spotify, né, do Coffee, que é muito depois, bacana. No finalzinho você divulga aí os canais de vocês. Sabe que a ideia do evento é que ele seja só a cereja do bolo. Esse bolo é grande. Porque ele Spotify é grande, tem vários andares. Olha esse spoiler aqui. Spotify. Ele reúne uma comunidade adoradora do café. Olha. Que é essa comunidade que tem, eu sempre estimulo, né? Você vai lançar um curso, nos mande, que a gente quer divulgar. A gente quer tornar isso muito mais forte. Então me mande as informações, o link de acesso. A responsabilidade é toda de quem está fazendo a produção desse curso. A gente é só o canal, só a voz do café. A gente já pediu para algumas pessoas que geram os cursos aqui para mandarem para a Nayara já, para a gente colocar na plataforma. Assim, porque às vezes tem a dificuldade das pessoas não saberem aonde procurar cursos em Brasília. E às vezes acessa ali de repente só um ou outro, a gente quer toda uma vertente, até dos cursos de pessoas que vêm de fora de Brasília, mas estão gerando o conteúdo aqui dentro. Sim. Então o pessoal do Mercado do Café, o Antônio Monada, a Sulane, o Emerson. O Emerson vem com o Mercado do Café, ele está essa semana, inclusive, ministrando 3 cursos lá no Mercado do Café. Então, drinks. TT Maulas, manda aí, por favor, pra gente o link pra gente colocar lá na página também. O Monardo Café está lá dentro da nossa plataforma, né? Anunciando a divulgação da assinatura de café dele. Então a gente quer isso mesmo, a gente quer dar voz a essa comunidade do café, que vive do café, ama o café, produz, vende. É uma grande comunidade que a gente está criando. Gente, excelente. Esse é o nosso propósito. E os parceiros também são muito importantes dentro do projeto, né? Os parceiros como a FAPDF, que está aí desde o começo nos apoiando, o Sebrae, esse ano ele vai estar com a gente, é importantíssimo esse apoio do Sebrae junto aos pequenos e médios empreendedores, produtores, microtorrefadores. Museu do Café de Santos, né? A Emater está com a gente, a Emater está com a gente, o Senar está com a gente, Confederação Nacional do Café, a BIC também vai estar com a gente. Todas essas siglas, né, essas instituições importantíssimas, né, de estarem, porque isso tudo é aquilo que a Nayara falou, é uma cadeia mesmo, né? Ninguém faz nada sozinho, né? A BIC está completando esse ano 50 anos, se eu não me engano, né? E ela é a certificadora, né? Ela que tem o selo ali, né? E quantas pessoas nem imaginam que tem que ter um selo, né, dos cafés, né, Bruno? Você podia fazer lá no seu canal um quadro falando sobre a embalagem do café. A gente fala, vamos fazer isso também, já até bota aí. Eu acho interessante, porque as pessoas compram para elas entenderem. Exatamente. A gente está mudando a plataforma do Barista Atitude para exatamente criar essa conexão, criar conteúdos para um público que ou não acessa, ou que às vezes não entende muito aonde, né, procurar o que fazer, sobre coisas simples. Então a gente fala lá sobre escalde o filtro, né, coloque a água na temperatura X, faça assim, assado, para tentar eles fazerem dentro de casa o que as cafeterias estão fazendo. Que a cafeteria está estudando, os baristas estão estudando para entregar aquele bom café. Mas você pode fazer na sua casa. Então, quanto mais pessoas também começarem a criar essa cultura de um café de qualidade,
mas até elas vão ir para as cafeterias e geram para nós baristas uma responsabilidade de estar sempre tirando um bom café, evoluindo o padrão da bebida também. Porque se a gente for parar para analisar, a gente falou agora de vinho, né? Falou de cerveja, falou de outras bebidas, que são de culturas seculares, milenares. E o café também mas só que o café é especial, a gente está falando disso dos anos 70 para cá. Então, assim, ainda é uma construção também. Ainda é um movimento de quem bebe café. E tem pessoas que não sabem que tem a diferença do café tradicional, superior, gourmet, especial, nanolote, microlote, raro. Né? Tantos, né? As pessoas sempre dizem, e o café do jacu? E o café lá do bichinho que come ele? Então a gente explica a mesma história e assim, eu falo da minha pessoa. Eu não tenho problema nenhum em falar da história 20, 30, 40, 50 vezes, porque eu vejo que eu, como educador do café, minha família é toda de educadores, né? Professores de UNB, professores de ensino. Então eu vejo que eu também tenho esse legado de lecionar para pessoas. Inclusive a gente quer abrir o projeto de ensinar jovens de comunidade carente a se inserirem no mercado de café. Porque tem muitas vagas aparecendo. Tem um projeto aí já, né? Na verdade tem, até o próprio Senac também já foi um projeto assim de instruir pessoas, mas dentro do Senac não tinha muita gente que era para ocupar o mercado de trabalho. Eram para aquelas pessoas que queriam aprender sobre a bebida. E foi ótimo. Só que agora a gente está vendo sobre franquias, cafés independentes, que está abrindo muita vaga, mas ainda não tem um pessoal qualificado para entrar e ocupar essa vaga de imediato, às vezes. É verdade. Então o que muita gente fala venha mesmo que você não tenha experiência, que a gente te dá o treinamento. Exatamente. Só que às vezes a pessoa se entende muito com aquele movimento, mas na hora que sai dali e vai para uma outra cafeteria, parece que ela volta lá para trás de novo, assim, tipo, eu ainda tenho muito que aprender. Então a gente está tentando trabalhar, a gente vai conseguir colocar, principalmente jovens de comunidade carente. Por que eu penso nisso? Porque são pessoas que às vezes não têm nenhuma perspectiva. Não tem como entrar no mercado, mas que de repente para a família dele, R$ 1.500 por mês, R$ 1.200, sei lá, um salário de um barista hoje, faz muita diferença. Então a gente está tentando colocar de novo o eixo de que um barista, ele precisa sim de um curso, ele precisa sim de tempo para se qualificar, né? Mas ele não pode ser um profissional desprestigiado financeiramente também. Sim. Porque tem muita responsabilidade para ele. Né? Então eu levanto uma bandeira do barista, mas eu falo muito para as pessoas. Vai no Cafezal, né? Vai no Rota Experience do Minelis, vai no Café Maê, conhecer, né? Vai numa fazenda para conhecer a sua matéria-prima. Não fica só baseado num curso e que às vezes você olha e fala, poxa, esse curso não me dá direcionamento para um lugar, eu tenho que fazer mais coisa. Mas você não acha que está diretamente ligado, assim, porque a Ana comentou, né, sobre a questão de empreender, às vezes assim, eu vou abrir uma cafeteria para ganhar dinheiro. Existe uma questão aí que Mal sabem eles, né, Bruno, o que é ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro com a cafeteria, você tem que vender muito cafezinho, o ticket médio é baixo, né? Baixo, exatamente. Você tem que agregar valor. Sim. Exatamente. Por isso também, eu acho, e pela dimensão que o café especial ainda não tomou, é que existe essa defasagem na valorização. Então, assim, eu acho que é muito isso. É de você realmente estar caráter, você saber o que é o produto. Eu sou muito curiosa, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu sempre procuro pesquisar. E, obviamente, cada hora a gente tem que estudar mais, né, Bruna? A gente tem que saber qual é o produto. Então, tem que ir para a terra. Sabe? Tem que ali pegar o grão, tem que ver como é que é a plantação, como é que é a colheita, eu acho que você tem que viver o produto, você tem que vivenciar, exatamente. Eu acho que é isso, você tem que viver o produto, né? E eu acho que Brasília tem crescido muito em relação a isso. Brasília hoje a gente evolui como o terceiro cenário do Brasil, assim, em termos de baristas e máquinas posicionadas de café. Porque para onde você olha hoje tem máquina de café. A questão maior de Brasília hoje é que como se depende muito do conteúdo que está às vezes em São Paulo, em Minas, Curitiba, né? A gente tem que trazer às vezes pessoas de lá para poder instruir os baristas daqui. Isso tem um custo, né? Então a gente tem que trabalhar bem esse cenário. Então assim, mérito para a TT assim, do mercado do café, que ela traz esse conhecimento. Né, mérito para o Pedro Lisboa, que foi juiz de campeonato, né, foi diretor da antiga ACBB, né,
que era a Associação dos Baristas. A gente tem que reconhecer, porque assim, mais uma vez, a capital é jovem, 63 anos. São Paulo acho que tem 440 anos. Como é que você vai medir aí? Como assim, né? Só que ali tem realmente um cérebro que funciona, né? Tem muito conteúdo, tem muito barista, mas o barista consegue pegar aquele conteúdo e acessar nas cafeterias. E colocar isso em prática. Às vezes a gente tem aqui uma pessoa que ela quer montar uma cafeteria, ela pega um curso lá de fora, traz para cá um conceito de fora de Brasília e acha que isso vai dar certo. Então é onde a gente vem com a consultoria e fala, calma, muita calma nessa hora, né? Você tem que às vezes trabalhar também, porque valores que você tem lá não são os valores que você tem aqui. Sim. Brasília hoje tem um custo de vida alto, né? Tem um custo de locação de espaço alto, de material alto, então você tem que saber também assim, ser muito articulado em o que eu tenho que colocar, qual é o meu público, né? Ele tem que realmente estruturar melhor a cafeteria, aonde eu vou colocar. Aonde, né? Isso é muito importante, né? Porque a gente até falou sobre isso, né? As pessoas quando fazem um plano de negócio para montar uma cafeteria, porque a cafeteria é muito ticket médio, né? Então você tem que ter um volume, né, de pessoas passando, entrando, comprando, né? Você vê hoje essas marcas de chocolate, né? Que é uma Copenhague, né? Que é um Cacau Show, por exemplo. O forte deles hoje está sendo o café, Bruno. É impressionante. Eu estava conversando com o Franquelo e estava me falando sobre isso. Eles vendem muito mais hoje em dia em função do café, porque você consegue agregar. Se agrega. Né? Aquelas lojas do próprio shopping, né? Você passa por ali, as pessoas estão tomando um café. Exatamente. É claro que vão depois comprar um chocolate mas o café é o carro-chefe hoje. E aí as pessoas estão olhando com mais carinho, né? Pro barista, pra máquina. E tem aqueles produtos que hoje em dia você faz com o café também, né? Então isso você vai agregando mesmo. Então eu acho que esse mercado de café, ele só tende a crescer. Nós ficamos muito felizes de poder participar desse processo em Brasília. Eu sou de São Paulo, mas é uma cidade que eu amo, que é Brasília, e eu acho que nós podemos contribuir muito ainda com a cidade. Igual você, que vem com todo esse conteúdo que é super importante. Parabéns pelo seu trabalho também, sabe? Eu sou brasiliense mesmo, nasci aqui. Olha, que bacana. Eu amo essa cidade, sabe? Eu acho que nós temos muito que crescer. E quando a gente vai para outros lugares, que a gente vê os outros eventos, né? Eu viajo muito, eu sempre eu falo, poxa, a gente não perde nada aqui em Brasília. Né? Nós temos bons profissionais, só a gente tem que saber, vamos colocar, explorar melhor esse produto. Então eu falo que o café é um produto que ele não tem fim. Temos as embaixadas em Brasília, que é o corpo diplomático, né, Bruno? Que é outro também, é outro nicho que nós queremos também trabalhar dentro do evento. Então cada hora a gente tem uma novidadezinha, né, para poder ir agregando junto ao Coffee Brasília. Incrível, Cris. Eu acho assim que vocês estão oferecendo um leque, né, de opções para quem, como vocês falaram no início, para quem não aderiu ao café, para quem quer ir lá curioso, para quem sabe muito, para quem já está na área. É um mercado enorme. Né? É um mercado enorme. Ou quando eu estive com o presidente do CNC, que é o Silas, né? Ele falou assim, olha gente, vocês estão de parabéns, porque nós precisamos divulgar cada vez mais o nosso café, porque nós precisamos passar os Estados Unidos, que é o maior consumidor de café. Sim, a gente está em segundo, ele mandou um texto pra gente no passado. Vamos sair do segundo lugar. Vocês são importantíssimos para esse processo, porque cada vez vocês falam mais do café, mais pessoas vão consumir o café, né, Bruno? Exatamente. E é isso, né? Mas assim, eu acho que a gente está adquirindo até o hábito, assim, um pouco americano, né? Porque assim, hoje a gente vê as pessoas andando nas ruas com um copinho de café, né? Aquela coisa que a gente não via isso aqui. É verdade. Na verdade, café é isso que a gente estava falando, né? Café hoje não tem mais um momento de tomar café. Café você toma de manhã, de tarde, às vezes de noite. E às vezes você está na correria do dia a dia. O que te salva, às vezes, é o café mesmo. Então você vai, pega o copinho de café e segue. Então, as franquias estão fazendo um trabalho muito bom pra gente também, de poder trazer essa facilidade. Mas as cafeterias independentes também têm esse mérito, né, de instruir o cliente a poder buscar sempre o café. Tem muita franquia, assim, ampliando
loucamente, né? Saiu uma reportagem que o pessoal da Xerimbão tá abrindo não sei quantas lojas, aí quase 1000 lojas previstas para agora 2023. É um tipo de franquia mais barata, né, Bruno, para poder abrir, porque o tamanho do espaço é menor. Mas o legal é isso, né? É cada um na sua. Eu acho que é em torno, Cris, de 200 e poucos mil reais. E numa área que é de 8 metros, 12 metros, né? Você acha, não, eles hoje articulam para tudo quanto é lado. É verdade. Você então, pode assim, fazer você pode uma bicicleta, como você pode fazer uma grande loja. É verdade. É o seu investimento. Bom, as pessoas elas consomem com os olhos, né? Então, assim, eu acho que o café, ele é bem democrático mesmo, né? Eles falavam assim, gente, mas lá no norte as pessoas consomem não sei quantos de café, estavam fazendo uma reportagem, né? Em Manaus, alguma coisa assim. Eu falei, gente, mas tem o café gelado. Tem. Né? Você tem o drink de café gelado, ou você tem a bebida que é o café gelado. Então você pode degustar tanto num lugar que é muito frio, né? Como num lugar que o café também é termogênico, né? Ele trabalha as suas temperaturas interna e externa também. Então, assim como o gaúcho tem um chimarrão que toma ali no solão, a gente também no deserto tem muita gente que toma o café para equilibrar a temperatura interna e externa. Então, não existe jeito certo ou errado de tomar café. Mas isso que você está falando é muito interessante, porque muita gente usa conteúdos no Instagram justamente para falar sobre isso, né? Então, assim, falar sobre um cold brew. Exatamente. Eu assim, gosto muito de contar história. Eu acho bacana. Eu nos meus cursos eu conto muita história, exatamente para que o barista saia dali com história para contar. E por que você não escreve um livro? Porque eu conversei com a Tani Savassi e ela lançou um livro, né? Cafés Especiais Brasil. E é uma narrativa, ela percorreu 3 regiões, conversando com as pessoas e falando sobre café. Olha aí, que legal. O pessoal fala que você tem que fazer 3 coisas, né? Plantar uma árvore, escrever um livro e fazer filhos. Ter filhos. Filhos eu já tenho. Plantar café, eu fiz os 3 já. Vou escrever um livro, já tô me preparando. Mas você já tem todas as histórias aí prontas, né? É porque eu tenho também, assim... O dia é muito corrido, né? E os projetos vão aparecendo, igual a Ana falou, assim, você faz 1, 2, 3 projetos e a cabeça está pensando em mais 3, 4, 5, 6. Então, a minha cabeça também pensa das mesmas maneiras. O Coffee Brasília é um projeto, a Beretitude é outro, e aí tem outros modelos de associar o café para vincular pessoas, né? Então, em escolas, né? Por que não? Minha filha tem 4 anos e ela toma café comigo. E aí o pessoal às vezes olha, nossa, mas tomar café... Eu falei, mas o café que eu tenho em casa é café de qualidade. Eu faço uma proporção mais fraquinha e café gerando saúde. Então, dentro do café eu tenho vitaminas, sais minerais, aminoácidos, óleo essencial. O que isso vai fazer mal? Hoje você tem o café, tipo aquele antes de mais nada, da mocada, que tem outras variedades criança também. toma, gestante. Tem uma laurina que tem menos cafeína do que muito descafeinado por aí no mercado. Então, é saber trabalhar. Café é saber trabalhar como você quer beber ele, em que momento do dia. Então, assim, tem cafés especiais que você não vai tomar ele de manhã cedo, porque às vezes ele não encaixa dentro do seu, né, da sua dieta. Então, às vezes um café mais suave, mais ácido, tem gente que, eu não consigo tomar esse café de manhã. Então, toma um café mais achocolatado. Quantos cafés você toma por dia? É complicado, assim. Eu faço mais ou menos... Depende do que você está fazendo? Depende, com certeza depende. Por exemplo, no evento do Sebrae, eu acho que eu tomei... A Cris falou que ela toma muito. Eu tomo. A palestra que eu dei no Sebrae, eu acho que eu tomei, sei lá, umas 5, 6 xícaras de café em meia hora. Na realidade, assim, eu sou daquela, assim, eu passo, tenho uma garrafa de café, acabou de coar o café, eu gosto muito de café coado, né? Então, acabou de coar um café, é o momento, assim, que eu gosto de saborear o café, sabe? Mas olha, uma vez, a minha esposa brigou comigo, porque eu recebia tanto café de pessoas que queriam... como validadores, né, davam muito café para mim, Bruno, experimenta meu café e vê como é que ele tá, me ajuda no sensorial. E aí, às vezes eu levava o café para casa, e teve uma vez que a minha esposa, ela contou, eu tinha 45 quilos de café dos mais diversos em casa. Que delícia! Só que eu não conseguia beber esse tanto de café, eu experimentava e deixava ali, mas tinha café de fora do Brasil, café brasileiro, café de agricultura familiar, café de grandes empresas. Então, assim, eu fui dando café pro meu pai, pros meus familiares. Aconteceu uma história assim comigo, só que assim, foi porque eu assinei um clube do café, né? E aí esse café todo mês chegava lá em casa pra mim, eram 2 pacotes. E aí eu sou bebedora de café lá em casa, né? E aí
eu tava assim, tomando um, não, vou abrir esse outro aqui para experimentar, mas aí não tava nem na metade, chegavam mais 2. E aí começou, eu fiz isso também, saí distribuindo para a família. Aí falei, gente, não dá. O outro projeto, assim, do Coffee Brasília, é que a gente faça esse projeto como Coffee Pernambuco, Coffee Recife, Coffee Rio de Janeiro. Nós queremos pegar o projeto e caminhar com o projeto para outras capitais também, né, para outras regiões. Né? Até fora do Brasil. Até fora do Brasil, né? Tem algumas novidades, mas a nossa ideia é que realmente a gente leve e que deixe cada vez mais democrático a questão do café. Eu queria, Cris, que você falasse um pouquinho do evento, da questão do espaço que vocês têm, essa cafeteria modelo. Qual é a intenção desse espaço, literalmente assim? Eu acho que aí o Bruno pode falar um pouquinho melhor da cafeteria, que é a área dele. Na verdade, a cafeteria modelo, assim, ela foi criada dentro da SIC, né, da Semana Internacional do Café. E a gente achou validador, e até a gente conversou com a Mariana Proença se a gente poderia, se ela permitisse, de repente, de usar um nome parecido. E ela topou, porque para ela era isso, né? Gerar conteúdo. Então, dentro da cafeteria modelo, a gente tem um modelo de como é que seria uma cafeteria. E a gente cria ali algumas palestras e alguns talks sobre como fazer café, métodos de preparo, máquinas de expresso. Como é que é o dia a dia numa rotina, o que você precisa fazer e até instruir as pessoas a poder ter um norte. Porque tem muita gente que às vezes coloca ali apetrechos, né, e alguns outros métodos, ou alguns itens, insumos, mas não usa ele da melhor forma. Então a cafeteria modelo, na verdade, é validar um pouco dessa informação para as pessoas. Claro que às vezes focado para uma pessoa que quer montar um negócio, sim, mas é para todo mundo que tem, de repente, um coadorzinho que coloca ali um filtro de papel e a gente ensina a pessoa. É um mini laboratório. É um mini laboratório. Então a gente ano passado teve pessoas que degustaram cervejas com café, pessoas que fizeram drinks com café alcoólico, né, pessoas que fizeram sobre degustação de cafés e mostrando a diferença dos vários cafés que tem. Porque não é só porque o café é especial que todo mundo vai gostar, é o que a gente estava falando. Porque às vezes é muito tradicional, não consegue ter para ele o paladar que a gente vai aguçando ao longo do tempo de trabalhar um pouco as linhas do que o chá nos propôs, né? Sim. Então, o café, quando ele é feito na hora quente, ele tem um sabor. Quando ele vai perdendo a temperatura, outros sabores vão aparecendo. Agora, como é que a gente coloca isso para uma pessoa que tem aquela tradição, aquela cultura de tomar aquele café com açúcar ou com leite, né, pingado? Então, a gente não mexe muito com essa cultura, porque isso também faz valer que hoje temos pessoas que tomam café por conta dessa cultura que foi gerada lá atrás. Quando você falou na primeira vez sobre esse café aí, eu visualizei aquela, eu não sei, né, nem embrulha aquilo, uma chaleirinha, né? Uma chaleirinha de alumínio que o pessoal faz o café colocando o açúcar lá dentro, o pó lá dentro, ferve bastante para depois coar, né? Mas é a cultura. Sim, então assim, dentro da cafeteria modelo, a gente tenta cultuar uma nova proposta, mas nunca desmerecendo o que foi feito lá atrás. O que eu posso falar, por exemplo, para tirar dúvidas olha, se você colocar o açúcar na água e deixar ela ebulir, o açúcar muda tanto os minerais da água como o próprio pH, e eleva demais a ebulição da água. Então, às vezes, você tem uma água extremamente quente e que na hora que você coloca dentro do café, você pode gerar ali um choque realmente de temperaturas e fazer com que o amargor esteja muito presente na bebida. Ponto. Mas eu já cansei de servir café para pessoas e o pessoal tomava o café e... Cadê o amargor? Cadê o amargo? Aí eu falei, poxa, então, o café não é amargo. Ele, não, mas eu quero meu café amargo. Então... é tradição, paladar. Uma vez eu servi 2 italianos, tirei um café maravilhoso, fio assim, nossa, eu olhava aquele café e falei, cara, que café delicioso, olha que bonito esse café. Entreguei, eles tomaram, esses cafés de vocês brasileiros. Aí eu falei, tá ruim? Aí ele, não, mas não é o nosso café, a gente quer amargo. Não é um café a gente gosta doce, do amargo, macio, né? a gente quer ele preto, nero. E eu, mexi no moinho, botei ele super fino, o café desceu com mais de 1 minuto, assim, eu falei, gente, estraguei o café. Mas na hora que eu entreguei para eles, eles tomaram, isso é o café, esse.
tudo bem. É cultura, é né? Cultura. Eu acho que a gente, exatamente isso que eu acho que respeitar. E de repente entregar aquilo que a pessoa quer beber. Exatamente. Eu acho que as grandes variações de sensorial do café e as grandes maneiras de você tomar café hoje é conseguir personalizar a bebida e entregar. Então, assim, vamos ser coerentes? O que a Starbucks faz é fantástico. Eles conseguem personalizar a sua bebida. Você quer um leite com 1% de teor de gordura, com dois expressos ou uma bola. Cara, escolhe o café do jeito que você quer. Exatamente. Eles entregam. Então, assim, tem um bom café? Tem o melhor café? Temos dúvidas. Talvez não para o meu paladar ou o paladar de algumas pessoas. Mas que eles conseguem entregar uma personalização impecável, de fato. Verdade. Temos que tirar o chapéu. O bom é tomar um bom café, né? Cris, café para todos os dias. Ano passado vocês tiveram um aquecimento, né? Como se fosse um esquenta para iniciar aí. A gente já está chegando no final de abril, né? Como vocês falaram, voa. Daqui a pouco passa aí maio e já chega aí comecinho de junho. A gente está assim, começando agora realmente a aumentar um pouco mais a nossa divulgação, né? Primeiro são os expositores, né? Que a gente começa a conversar com eles primeiro, o patrocinador, as instituições, e depois a gente vem para o público final. Mas antes disso, nós vamos ter algumas cápsulas, tá? Daqui a pouquinho a gente tem algumas novidades de ter algumas cápsulas, quer dizer, como é o caso do Agro Brasília, né? Estamos querendo levar o Coffee Brasília para o Agro Brasília, ali tem um público muito ávido, né, também. E outros também, outras cápsulas, né? O próprio Bruno também na cafeteria dele. Dentro do Instagram também a gente vai começar a fazer agora um trabalho de usar a plataforma com lives, exatamente, né? Começar a aguçar a vontade das pessoas ali dentro, né? O seu podcast vai ser ótimo. A gente vai anunciar constantemente. Vai ser muito bom. A gente vai abordar alguns assuntos também para já fazer esse esquenta, né? E estamos abertos a sugestões. De repente você tem um tema que você gostaria de ouvir ali. Dê sua sugestão pra gente, né? Nós estamos super abertos. Ainda dá tempo, né? Dá tempo. De repente você quer dar uma palestra. Eu quero dar uma palestra sobre café. Eu tenho uma experiência super bacana, eu queria dar essa palestra. Vai ser bem-vindo. Sabe? É aquilo que a Nayara falou, o espaço ele é aberto a todos. Sabe? Então, assim, nós estamos de coração. É igual o coração de mãe, né? A gente está recebendo todos. Então a gente já tem assim pessoas que vão falar sobre gestão empresarial, né? A gestão de cafeterias, né? Sobre o empreendedorismo dentro desse mercado, né? Que ele é específico, mas ele é extremamente ramificado. Então, se você tem um investimento e quer investir em cafeteria, antes saiba no que você quer investir. É verdade. Então lá a gente vai ter pessoas que vão estar validando essa informação, como abrir uma cafeteria, né? Como investir de repente num capital para um e-commerce. Então vão ter pessoas lá que vão estar criando, né, essas vertentes para que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Eu não lembro se vocês falaram isso, mas vai ter algum modelo de franquia lá? Em alguns expositores? Sim, teremos. Nós temos já algumas marcas que é nesse modelo já de franquia, né? Franquias que já estão mais escaladas, vamos dizer assim, né? E outras que ainda estão começando agora. Lá a gente vai ter marcas de insumos que entram para cafeterias, né? O ano passado a gente teve o apoio da Leitíssimo, né? Esse ano também outras empresas vão nos apoiar, águas também, né? Leite, então todo mundo que apresenta, que a Nayara falou, todo mundo que apresenta um insumo que casa muito bem com o café, ou que está muito adentrado das cafeterias, nós também ainda queremos. Então assim, quem não se inscreveu ali ou fez a curadoria, faça, que a gente vai cuidar com carinho. Então para todo mundo que hoje quer entrar numa cafeteria, a gente quer gerar um network lá dentro. Então você tem um croissant legal, você tem um pão de queijo legal, você tem um leite legal, você tem um chocolate legal. Ali é um lugar bom para fazer network. Sim, com certeza. É uma grande vitrine, né? Eu sempre falo que as feiras, elas geram negócios. Né? Então, se você não faz uma venda realmente efetiva de um produto, mas você está vendendo um serviço ali muitas vezes, né? Então, é importante, é uma vitrine. Eu falo isso que eu faço evento há 22 anos, então eu amo feiras. Eu sempre estou em feiras. E toda vez que eu vou em feiras, eu saio assim super abastecida. A gente estava até falando, né, da SIC, que é uma feira gigantesca, que ali vai desde trator,
motor, de tudo, né? Mas não nesse porte. Mas eu acho que tudo que você oferecia ali, que está acerca desse universo, né? Vale a pena. Até um mimo, né? Um equipamento, tudo isso. A gente já está até pensando em ter a nossa lojinha também, né? Faz a lojinha virtual já. Com certeza. Já estamos querendo. Presencial lá. Mas assim que para chegar hoje ao tamanho que estava, já foi pequena uma vez. Só que a gente tem um depoimento no nosso Instagram de 2 produtores que são super conhecidos. Um é o Orioli, o Orioli Café da Fazenda Bagagem, junto com o Virgílio, do Café Maré, com o Cláudio Coutinho do Minelis, falando que a primeira edição do Coffee Brasília parecia que ia ser maior que o SIC. Então, assim, eles já estão vislumbrando isso, que realmente o evento tem força, quem sabe, né? Se tornar uma SIC em Brasília, onde tem a Frente Parlamentar do Café, onde várias decisões em relação ao assunto é formado aqui, né? E onde vários grandes negócios partem daqui. É porque a gente está na capital, né? A gente está na capital do Brasil, então a gente vê que também tem muita força daqui para cima, né? O norte às vezes depende muito de coisas que estão a São Paulo e sul. E tem uma dificuldade logística mesmo de chegar às vezes algumas coisas assim. Muito grande. De repente Brasília pode ser um meio de eixo ali também que consiga ter força e fôlego para gerar esse conteúdo para cima. E a gente pegou uma boa notícia, né, que foi gerada aí a Nespresso, trazendo centros de distribuição para Brasília. Então realmente a gente é o centro e a gente pode trazer capilaridade para o assunto como um todo. E eu acho que essa grandiosidade já está acontecendo, porque quando você comentou aí, né, na primeira edição, vamos participar, então, ainda não, vou esperar, e agora na segunda já tem, né, todo esse cenário gigantesco, então assim, realmente, eu acho que precisa de ter vocês à frente, né, com todo esse trabalho, a comunicação, o comercial, né, e tudo que agrega, mas o resultado ele vem a partir da satisfação de quem tanto está ali para participar quanto para visitar, ou seja, o que for. A gente tem que agradecer também muito ao Casa Parque, porque quando a gente pensou na feira ainda era um cenário pandêmico, né? Ainda era um cenário difícil para se pensar em feira, com muitas restrições, e eles tinham um alvará para isso acontecer. Então, assim, quando foi pensado, seria em época pandêmica. Então a gente também congelou um pouquinho a data, conseguiu fazer para o ano seguinte, que já era um cenário mais flexível, e o Casa Parque estava lá com a gente. Então a gente acreditou também no trabalho. A gente também tem que agradecer muito, né? Que foi um cenário, né, de meia telha aberta, então tinha um ar natural. Um shopping todo cuidado para poder deixar ser possível. Essa pessoa aqui à frente, né, de tudo, com essa experiência que ela tem já de sucesso, porque, né, o evento da Feira da Lua já mais. Tem 22 anos. A gente já bate muita cabeça, né? Mas isso é normal, faz parte. A gente sabe? Esse friozinho na barriga, essa ansiedade, é tudo natural. Mas é um prazer tão grande, né, de a gente entregar um produto bacana para a cidade, para o público. Eu estava pensando nisso, porque nós tínhamos feito agora, né, o evento. Ia ser agora esse final de semana, e não foi, né? E aí hoje eu acordei com aquela sensação, eu falei, nossa, se tivesse feito o evento, hoje seria aquela sensação boa de dever cumprido, assim, sabe? A gente sempre tem esse cuidado mesmo. Eu, como pude já fazer evento há muitos anos, né? E entendendo agora que o mercado do café ele faz parte de todos os eventos. Então, se você pensar bem, todas as feiras mundiais que você vai, sempre tem um café. Até lugares que não são propícios para isso, o café itinerante vai. O café vai, exatamente. Tem outros, então, assim, você vai, né? Onde você vai, tem um café. Né? Onde você menos espera, né, tem um café. Então, eu acho que esse modelo, esse produto, ele é muito bom, ele é gostoso a gente ficar aqui conversando, né? Se deixar, a gente vai ficando aqui, conversa uma, né? Mas eu acho que é isso. Eu escutei o podcast que o Daniel Viana fez aqui
né, Morada Mineira e Rio Estreito, ele falando assim, ele olhou o casamento e falou, ele é um lugar que a gente pode entrar. E entrou com cafeterias itinerantes dentro de casamento, pegando café. Não era vinho, champanhe, era café. Porque antigamente os cafés, você saía, já tinha aquela mesa com um cafezinho ali, né? Então, hoje em dia o café faz parte da festa. Você tá ali, né? O barista tá ali. Você vai... Então, assim, o mercado é muito grande. Porque eu fiz um curso assim na primeira edição do ano passado, que foi uma harmonização com o café. E foram, assim, pouquíssimas pessoas que adentraram, mas até queria que fosse assim também. Eu queria poucas pessoas para poder fazer um conteúdo legal. Mas era colocando o café junto à mesa, com a refeição e o vinho. E o café estava na mesma temperatura do vinho. Para criar uma harmonização. E teve muita gente que olhou, entortou assim a cabeça e falou, será que isso vai dar certo? Eu falei, gente, é experimentação. Então vamos experimentar uma nova maneira de tomar café? Então a gente olhou a temperatura do vinho, né, fez ali uma análise rapidinha, pegou o café, colocou na mesma temperatura e foi fazendo a degustação. Vinho e café e comida, café e vinho, e os três juntos. E a pessoa escrevia ali o que ela achou daquela experiência. E a gente teve um validador fantástico, porque as pessoas realmente se surpreenderam com isso. Porque sempre é assim, né? O café tá expresso no finalzinho da refeição. Você e a gente não, a gente colocou ele no meio. Totalmente inédita, né? Mas é uma experience, né? Não é à toa que é Barista Atitude, laboratório e experiência. E o evento a gente traz isso, né? Na primeira edição, a gente colocou, né, uma proposta, né? Se alguém topasse, tá super certo. E a Casa Abaco topou fazer uma carne com café. Um monte de café, então foi sensacional, né? Duas combinações que a gente imaginou nunca. Será que vai dar certo? Eu conversei com o Rodrigo da Nero e ele falou que ele faz isso na casa dele. No dia que, aí no nosso bate-papo eu falei, você tá brincando? Ele falou, não, eu faço uma crosta de café na carne, boto pra assar, fica delicioso. Eu falei, gente, olha que interessante, né? Não é só aquela coisa da sobremesa do tiramisu, não, da café mousse. É muito versátil. A madeira do café, a queima dela traz uma folga, não só aroma, a temperatura da madeira proporciona no frango uma outra forma de assar. Olha. Então deixa caramelizado. Então assim, o café, até a madeira dele, né, bem aproveitada. E o Bruno que tem esse laboratório aí, essa experience, vocês são meio alquimistas, né? A gente quer que as pessoas, então assim, a pauta, por exemplo, das palestras é para isso mesmo. Para as pessoas se surpreenderem que o café ele é muito versátil, né? Dá para fazer o que você quiser, o que está na sua cabeça. O que você pode imaginar com o café? Vai lá e faz. E aí vocês ouvem essas experiências todas e aí realmente cria um cenário para oferecer, né, lá no Coffee Brasília, bem completo, né? A gente leva um pouquinho de cada experiência, né? Eu acho que é bem por aí, né? É disseminando cultura. A nossa cultura do café é muito forte. A gente quer também mostrar que a cultura do café em Brasília é muito forte. E fortalecer a atividade. E fortalecer essa atividade. Exatamente. Então, a gente queria muito colocar essas rotas nas cafeterias para as pessoas poderem vir antes até da feira para fazer um tour, né? Um coffee tour mesmo. Vai nas cafeterias. Né? Tem muita coisa que às vezes foge um pouco da logística, porque a gente já está em 3, 4 pessoas, né? Tem um carro. Tem uma equipe. Agora tem uma equipe também, né? Tem a Lu, tem a Rose, enfim. E aí, mas ainda é muita coisa, assim. As ideias brotam e a gente tenta colocar isso para funcionar. E a dificuldade é essa, assim. Que bom que a gente tem muita coisa para fazer e tentar colocar tudo isso em um evento. Eu tenho isso, né? Eu tô fazendo, planejando e tal, aí final da tarde eu paro assim, qual cafeteria que eu vou hoje? Que dificuldade. Eu retorno algumas que eu gosto muito, mas eu sempre estou buscando conhecer Aí eu vou te dar uma dica, você entra lá no @Coffee Brasília, acessa o mapa afetivo. Eu já vi. E lá a ideia é justamente isso que eu estou falando, é de implantar, fazer um Coffee Week, né, onde as pessoas possam conhecer um pouquinho sobre as cafeterias, para chegar no evento e falar assim, pô, que bacana, eu estive lá e gostei do seu café. Até a ida é mais suave, porque você já esteve lá. Você já conheceu um pouco sobre o café. E aí
você já fez a propaganda também. Porque a melhor propaganda é boca a boca, né? Então, assim, essa é a experiência mesmo do evento, né? Então, são algumas cápsulas que a gente vai lançando, um pré-evento. Gente, olha só, parabéns demais pelo trabalho de vocês, assim, eu acho que o Coffee Brasília tem tudo para ser um sucesso. Eu quero que daqui, sei lá, 3 anos, 4, 5 anos a gente esteja conversando aqui e já esteja numa dimensão muito maior, mas eu acho que pelo sucesso da primeira edição, essa segunda já está, né, surpreendente. E realmente, assim, eu recebi o portfólio, tudo muito bem organizado ali. Parabéns, viu, Nayara? Eu fiquei encantada com o seu portfólio, tá lindo mesmo. A nossa equipe alimenta. Olha, cuidado. Incrível. Você já fica com vontade de ir pelo book, né? Exatamente. Pelo book, né? E assim, estaremos lá prestigiando, divulgando, com certeza. E é isso, eu quero assim agradecer muito a presença de vocês aqui. Eu acho que levar essa prévia, né, vai ser muito gostoso. E vou deixar agora um espacinho aberto para vocês, para que vocês possam divulgar as redes sociais novamente, né, reforçar a data do evento e finalizar aqui. Então, redes sociais, @coffeebrasilia_. Acessem, acompanhem o nosso Linktree, tem muita atividade legal por lá. Eu espero contar com você também lá, vai ser um prazer, né? Vamos fazer um trabalho juntas lá, certeza, né? Até porque esse ano também o mapa ficou maior, né? A gente vai usar um pouco mais das áreas do shopping, as áreas comuns. Então a gente vai conseguir acessar também a área da praça de alimentação, com esses espaços da cafeteria modelo, do Coffee Talk. Né, para que as pessoas também andem um pouco mais no shopping, né? Então tem espaços ali que a gente o ano passado não usou, mas esse ano a gente viu que de muito bom, boa valia, né? Vamos conversar, né? Vamos conversar e eu tenho certeza que vai ser um evento muito gostoso, né, Bruno? Vai ser um evento bacana, um evento leve, um evento da família e o mais importante é que todos ali saiam satisfeitos, tanto o público, né, como o próprio expositor, né, que esse é o nosso foco, né, que eles saem e os nossos parceiros, patrocinadores, né, são todos, né, que a gente tem esse cuidado. Mas também queremos agradecer a participação de poder falar um pouquinho sobre o Coffee Brasília. Foi um prazer, Bruno. É isso, de 8 a 11 de junho no Casa Parque, de quinta a domingo. Vai lá, porque vai ter muita gente experimentando café, fazendo café, inovando com café. Então, se você gosta de café e quer acessar, né, esses conteúdos lá, a gente vai ter esse espaço para isso. Não deixe de ir. Delícia. Já marca na agendinha lá, de 8 a 11 de junho. 4 dias, final de semana, é delicioso você sair de casa com a família. Porque, olha, a gente não teve esses dados lá de expositores, mas você imagina o que são 21 mil pessoas tomando café, quantos litros de café não foram feitos, né? É verdade. Então, imagina. Depois a gente faz esse cálculo aí. No final vai levantar os dados aí, vocês vão se surpreender, viu? Com certeza. Mas muito obrigada. É isso, gente. Agradeço mais uma vez e esperamos vocês lá de 8 a 11 de junho, nesse evento maravilhoso, imperdível mesmo. E como eu sempre digo, o café sempre será a nossa melhor conexão. Até o próximo episódio.